Sejam todos muito bem-vindos ao Viva Notícia. Eu sou o Alvarenga. Urgente! A embaixada americana esculhamba com o STF. Começou a guerra. Em uma publicação na rede social X, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil chamou o Supremo Tribunal Federal de Supremo Tribunal de Moraes, em referência ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão comentava a mensagem subsecretário do Departamento de Estado norte-americano, responsável pela área de diplomacia pública, Dehan Biet, sobre a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A mensagem norte-americana foi escrita em português para que todos pudessem ler. Segundo o secretário americano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs a tarifa como uma consequência por ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ao comentar a mensagem, Beatle, a embaixada disse: atenção, Trump enviou uma carta impondo consequências muito esperadas aos Supremo Tribunais de Moraes. Quer dizer, ele pôs os tribunais de Moraes. Mas resumindo, para quem sabe ler, um pingueleta. Tribunal de Moraes. E ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, em respostas aos ataques a Jair Bolsonaro do PL, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições documentárias do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação. Quer dizer, tudo o Trump está trabalhando, olhando direitinho, vendo como que vai, como que ele faz, como que não faz. Para quê? Para que Lula e o tribunal sejam realmente responsáveis por tudo que estão fazendo. Ora, não é comum um juiz passar por cima dos advogados, não atender advogado. Quer dizer, um juiz tem que ser realmente um juiz, por isso ele é uma excelência. Agora, a partir do momento que o juiz nega aos advogados os processos que estão em andamento, partes do processo, ou que o juiz negue testemunhas, fala que testemunha A ou B ou C não servem porque elas estão assim, sabe? Não, isso eu acho que não condiz com a realidade. Os fatos, conforme a gente aprendeu, é totalmente diferente. Um juiz, ele se cala, ele se tranca, ele não fala um A, somente fala os advogados e também a testemunha. Quando há necessidade da intervenção do juiz, ele intervém. Quando há motivo para que ele fale, o juiz então fale. Mas não assim. Nem bem começa o processo, o juiz já começa. Esse não serve, aquele fulano não serve, esse fulano não serve. Todos eles servem. Todos servem, né? Agora, o que é
inacreditável é a gente saber que o juiz está agindo de forma errada e ele continua persistindo no erro. Isso realmente deixa a gente muito triste, né? Porque a gente vê que não é de fato um juiz de verdade que está ali comandando um processo, e sim um juiz que é colocado, que é posto no lugar de um juiz. Ele sentou numa cadeira que não é dele, que não pertence a ele e que ele não tem a menor condições de sentá-lo, a não ser que um presidente muito amigo assim o faça. Como, por exemplo, por que o nosso presidente, eterno presidente Jair Bolsonaro, está sendo julgado pelo STF, sendo que ele teria que ser julgado pela primeira instância, para que ele tivesse a chance de recorrer? Aí sim seria o processo totalmente independente, livre, um processo verdadeiramente processo. Agora, o ex-presidente não é nada, já está lá no Supremo. O pessoal de 8 de janeiro já está preso, todo mundo no Supremo. Ninguém tem a oportunidade de recorrer. Ali, ó, o juiz sentenciou, acabou. Fim de papo, não tem para onde recorrer, não tem nada. Quer dizer, tudo errado. Nesse ponto, o Trump tem razão. Agora, o que me admira muito é o silêncio dos senadores. Gente, senhores e senhoras, olhe bem, o Senado Federal totalmente inerte, omisso em tudo, vendo tudo isso acontecer e ninguém fala nada. Sabe por que ninguém diz nada? Porque todos têm um processo porque cometeram erros ordinário, extraordinário, e foram parar no Supremo. E lá no Supremo, se eles não disserem sim ao Supremo, o processo deles está em andamento. Enquanto eles disserem não, o processo está ali guardado. Então, esses senadores nós temos que descartar na próxima eleição. Por gente nova, senadores novos. Tá legal, gente? Eu sou o Alvarenga e esse é o Viva Notícias. Muito obrigado por tudo, tá bom, gente? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.